não perca a oportunidade de saber quem você é. Você precisa saber quem você é em primeiro lugar. Eu e você investimos tanto tempo para entender quem é o nosso esposo, quem é o nosso filho, quem é a nossa mãe, quem é o nosso pai, e a gente esquece de entender quem nós somos. Então nós precisamos saber quem nós somos, precisamos acessar a nossa identidade. E a gente principalmente precisa acessar a nossa paternidade. Olá, eu sou a Lisa. Hoje nós vamos gravar mais um episódio do Isca Marina Cast, que é o podcast da Isca Marina. Eu sou a idealizadora dessa grande marca que traz conosco força, superação, garra e muitas histórias para navegarmos juntas na história umas das outras. E hoje não poderia ser diferente. Eu tenho aqui comigo uma mulher, uma empreendedora, uma mãe, uma mulher do Senhor, a qual eu admiro, eu honro e eu amo a sua vida. Então vamos navegar juntos comigo na história da Cárita, que é essa incrível mulher. Nossa, é um prazer, amiga, estar aqui com você. Obrigada pelo incrível mulher. Você é tudo isso e muito mais. E diante de toda a nossa trajetória de vida, eu nunca cansei de me dizer tudo isso para você. Eu sempre que eu posso, eu reforço. Então seja muito bem-vinda a navegar, né, para que nós possamos navegar dentro da sua história, Cárita, que para mim é de muita luz, é de muita fé, é uma história de muita superação, de uma trajetória lindíssima, a qual eu me inspiro muito. Então vamos abrir falando um pouquinho quem é a mulher Cárita. Porque depois nós vamos entrar na parte de empreender, de força, de fé, de família. Falaremos de tudo isso aqui um pouco. Tem muita coisa para você falar. Então, quem eu sou, né, Lisa? É muito bom ouvir isso hoje, porque hoje isso tem uma clareza muito grande para mim. Porque se você me perguntasse quem era a Cárita há um tempo atrás, eu ia trazer para você várias funções da minha vida. Mas eu não sabia quem eu era. Então, hoje, neste momento, quem a Cárita é? A Cárita é filha amada de Deus. Porque, diferente disso, tudo está em construção. Então, hoje, eu sou filha amada de Deus, eu sou uma mulher que eu sou imparável. Sou uma mulher otimista, visionária. Eu sou uma mulher que eu tenho muitos medos, mas hoje meus medos não me paralisam mais. Então, eu sou corajosa. E eu tenho uma visão de mundo em que todas as pessoas podem fazer o que elas quiserem, desde que elas mesmas não se paralisem. Uau! Essa é a Cárita de hoje, de amanhã. Uma metamorfose ambulante nós somos. Muito! E que bom, porque quando a gente está disposto a mudar, é sinal de que a gente está olhando para dentro, se permitindo, né? E é de faltar o fôlego, né? Porque quando a gente conhece a verdadeira identidade, não nos rotulamos por funções. Que bonito isso, né? Essa é a grande verdade. Uhum. E que eu, como empreendedora e passando por toda essa trajetória também de vida, só agora eu pude saber que eu não sou aquilo que me qualifiquei para ser. Por isso que você chega onde, né, nós chegamos onde devemos chegar, alcançamos aquilo que a mente acredita. Porque a mente, né, sabendo a nossa identidade, quem nós somos, e usando a nossa mente, ela nos coloca em qualquer lugar. Então, conhecendo a verdade sobre si mesmo, e não sobre as qualificações que nós temos, né? E, infelizmente, o ser humano, ele se identifica pelas qualificações. Eu sou nutricionista, eu sou mãe, eu sou esposa, não. E aí, a minha verdadeira essência da minha identidade? Se a gente conhece a nossa identidade, a gente conhece a verdade. E se conhecemos a verdade, usamos a mente. E se usamos a mente, vamos onde nós imaginarmos, onde nós desejarmos. Isso é muito bom, porque, na verdade, assim, né, é muito bonito falar isso agora, porque agora isso é simples para mim, eu já trilhei essa jornada. Mas, de repente, quem está assistindo a gente está pensando, nossa, mas como assim? Quem sou eu? Né? Se eu não sou se eu não sou empresária, quem eu sou?
E foi muito interessante que num processo um processo de coach, né, que é um processo muito forte de autoconhecimento que eu trilhei no início da minha jornada, na minha transição de carreira, uma pessoa me fez uma pergunta. Ela falou assim, Carita, quem é você? E eu falei, eu sou empresária, eu sou esposa do Edione, mãe da Mayla, né? Fui falando aquele tanto de função que eu tenho. E aí ela pegou e falou assim, então deixa eu te fazer uma pergunta diferente. Hoje, se te tirarem tudo que você tem, a sua profissão, o seu casamento, as suas filhas, quem é você? Aquilo foi como se... Parece assim que eu paralisei, porque eu não tinha ideia, nem sequer cogitava essa possibilidade. E aí ela falou assim, eu quero que você pense nisso, porque você é aquilo que você veio, tudo que foi acrescentado depois não é sobre a sua identidade. Não é. E aí ela me fez pensar sobre isso. Então, qual que é a minha verdadeira identidade? De filha amada de Deus. Porque qualquer coisa que me tirarem, não pode me tirar isso. Não pode me tirar isso. E aí, isso para mim ficou muito, muito claro. E a partir daí, a Carita foi sendo construída novamente pela conexão da sua real identidade. E aí, através dessa pergunta, né, se te tirarem tudo, quem é você? Eu consegui trilhar um caminho, porque não foi de repente, trilhar um caminho de me conectar com a minha verdadeira identidade. E a minha verdadeira identidade, né? O cerne, a partir de, é filha amada de Deus. Tudo aquilo foi construído depois. E aí eu tenho várias funções, lógico, né? Lógico. Eu sou esposa do Edione, mãe da Mayla, mãe da Sara, sou empresária. Fiz uma transição de carreira há 5 anos atrás, e tem muita coisa acontecendo. Por isso que eu te falei, hoje é isso. Daqui para frente, muita coisa vai ser acrescentada, né? Carita, você é uma mulher muito de fé, que se sustenta nas bases do Senhor, e eu me admiro com isso. Honra a sua vida. E você disse, né, que houve, depois de descobrir a sua verdadeira identidade, né, de se olhar, que houve transição de carreira, né, exatamente por se descobrir. Porque junto com a identidade, a gente vai achando os nossos dons e os nossos talentos. É verdade. Mas você disse que há 5 anos atrás passou por essa transição de carreira. E eu ouso dizer que ela começou lá atrás. Vamos contar então a história lá atrás. Por quê? Ali, talvez, sejam os maiores desafios. É verdade. Né? Nos conhecemos trabalhando num call center de cartões internacionais. Ali, cada uma com a sua baia. É verdade. Né? Fazendo atendimento ao cliente de call center. É verdade. E olha o quanto nós duas já trilhamos de lá para cá, nessas décadas. O quanto nós duas já tivemos desafios, já tivemos problemas, medos e quantas superações. E em contrapartida também, o quanto nos qualificamos, o quanto nós buscamos evoluir na parte física, emocional e espiritual. Porque se hoje eu estou do lado de cá, enquanto empreendedora, enquanto, né, empresária, fazendo toda essa linda, belíssima exposição da Carita Mulher, que por trás de tudo isso tem a mãe, né? Mas tem a grande empreendedora. Olha só o quanto nós caminhamos. Hoje você é além de mulher de fé, uma empreendedora de um grupo. É verdade. Quanto orgulho eu tenho daquela baia que a gente atendia para hoje você ser essa mulher de força, de fé, de família e, poxa, uma grande empreendedora de um grupo. Meu Deus do céu, eu sou muito importante por ter uma mulher assim na minha vida. Ah, Elisa, é verdade. Se a gente for voltar lá atrás, é muito interessante, porque eu sou berlandense, mas a minha mãe veio, me teve aqui, e eu fui criada numa cidade de 7 mil habitantes, no interior do Mato Grosso, chamada Itiquira. Morei lá até os 14 anos. E quando você mora numa cidade pequena, geralmente é assim, olha, quando for fazer o ensino médio, ou faculdade, vai para uma cidade grande. Meus pais
se divorciaram, eu tinha 11 anos e meu pai estava aqui. Então, eu não vi a hora de chegar o momento de ir para a cidade grande. E estudei minha vida toda em escola pública. Vim para Uberlândia, quase fazendo 15 anos. E comecei com quase fazendo 15 anos, eu conheci meu esposo. Né? Nós começamos a namorar, eu tinha 14 para 15 anos. E a gente começou a namorar. E nesse período, continuei estudando, fazia inglês. Eu trabalhei numa eletrônica. Com 16 anos eu comecei a trabalhar, com carteira assinada. Naquela época não era igual, a legislação não era igual a hoje. E aí eu trabalhei nessa eletrônica, depois trabalhei numa ONG e depois entrei no Cartões American Express. E lá no Cartões American Express eu fiquei 9 anos e meio. 9 anos e meio trabalhando lá. Entrei lá como atendimento, né, o saque, que é hoje. E lá foi uma escola muito grande para mim, porque trabalhar numa multinacional, ela te traz uma visão. Eu sempre fui muito fora da caixa, sempre fui muito visionária, mas lá ela me trouxe uma grande visão, porque eu entrei em uma empresa que tinha uma visão de treinamento, de desenvolvimento, de oportunidades. E eu sempre ficava esperando eu completar 1 ano numa função para eu conseguir prestar, na época eu chamava PRI, né, que é o processo seletivo para uma outra área, para eu mudar de área e ir crescendo. E foi muito interessante, porque tinha um método de avaliação lá. E quando eu entrei lá, eu passei, com meus 6 meses, eu tive a avaliação do PPR, que era aquela participação de dos lucros. E aí você tinha era G5, que era o péssimo, até o G1, que era o máximo que você conseguiria. E nos meus 6 primeiros meses, eu consegui a avaliação G1, L1. Eu tinha 6 meses de empresa e consegui a avaliação G1, L1. Então, aquilo para mim, eu comecei a ser ativada na minha capacidade. Porque como eu vinha de uma cidade muito pequena, com uma mentalidade, acaba que pequena mesmo, sem ter contato com muitas coisas, ali que eu comecei a entender. Falei, nossa, você pode ir mais. E aí eu entrei lá nessa área e passei por algumas áreas. Quando eu saí de lá, eu estava como analista de projetos. Aí eu era analista de projetos nessa empresa. E eu só saí de lá porque aí eu já tinha a Mayla, tinha a Sara. E como eu ficava à disposição dos gerentes de banco, para mim estava muito desafiador por conta da escola, das meninas, que eram crianças e eu não conseguia participar de reunião de escola, mãe, entrega de boletim, tudo era meu esposo que participava, porque ele tinha uma agenda mais flexível. E aí eu tomei a primeira decisão mais difícil da minha vida, que foi abdicar de um lugar onde eu poderia realmente criar uma grande carreira para olhar para a família. Porque a família estava nesse momento não sendo prioridade, né? Estava sendo negligenciada. E aí, quando eu vi as minhas filhas, para você ter uma ideia, eu ia na reunião de escola da minha filha mais nova, ela chamava a professora dela de mãe. Ela saía e sentava no colo dela e chamava ela de mãe. E naquele momento eu falei, alguma coisa está bem errada. Não, por um lado eu falava, nossa, que bom que ela está sendo muito bem acolhida, está segura. Era um bom sinal. Era um bom sinal. Mas eu falei, tem alguma coisa muito errada aqui. E foi uma decisão muito difícil para mim. Porque eu era fora da caixa. Eu morava numa casa com meu esposo, porque eu engravidei antes de casar. Então, eu fui morar numa casa da minha sogra, que era... Como que eles chamavam na época? Como se fosse... Colônia. É isso, na minha sogra. Casa de colônia. Exatamente. E aí, eu morava naquela casa, numa situação financeira bem rasa mesmo, e eu era muito visionária. Sabe qual que os programas que eu assisti? Eu assisti Aprendiz, do Roberto Justus. Eu amava, eu viajava naquele programa. Olha pra você ver. Eu não sabia que eu seria uma empreendedora, mas a minha mente já estava lá na frente. Sim. Eu não assistia novela, eu assistia isso. E assim, quando eu ia falar sobre isso, eu era meio que um ET, porque eu estava né? Eu estava em um call center. Como assim? Você está no call center, você vem falar de Roberto Justus.
E eu não entendia na época por que aquilo... Sabe quando você assiste uma coisa que seu coração até Latente. acelera? Uhum. E eu lembrei disso agora. E então, naquela época, meu coração já batia pelo empreendedorismo. Mas eu não fui ser empreendedora ainda. Aí eu saí de lá para ficar com a família. Foi bem desafiador, porque meu esposo estava um pouco resistente, né? Porque realmente a nossa situação financeira era bem delicada, então precisava da minha renda, né? Os dois precisavam trabalhar. A gente tinha acabado de comprar nossa casa, então estava naquela situação assim. E aí foi bem desafiador. E eu falei para ele: eu vou sair. Aí ele: nossa, mas você está crescendo. Né? Eu vou sair. E saí para cuidar das meninas. Falei: vou ficar 6 meses em casa, vou fazer alguma coisa para vender aqui, porque sempre tem o que você vender. Ou seja, você empreendendo, o tino empreendedor batendo na sua porta de novo. De novo. Porque empreender é fazer algo, né, colocar algo em movimento para que chegue até a vida de outras pessoas, para que mude a vida de outras pessoas. E foi muito interessante que eu peguei meu acerto e fui comprar produtos para fazer chinelo. Bordado de chinelo na época. Tava bem alta bordar chinelo. Falei: eu vou bordar chinelo, decapar chinelo e vou vender chinelo. E aí eu comprei e fazia. E era muito... Todo mundo vendia. Ia lá para casa, por todo lugar que eu ia, eu levava no porta-malas do carro os chinelos. E aí eu sempre falava assim: olha, eu vendo chinelo, vem aqui para você ver os chinelos. E eu sempre vendia. Aí no aniversário eu levava o chinelo. Aí ia pro clube eu levava o chinelo. Eu ia levar os chinelos. Eu levava os chinelos. Carita, mas você já estava empreendendo. Mas naquela época eu não sabia que isso era empreender. Isso daí era ganhar dinheiro. Era mais necessidade do que empreendimento, né? Porque não estava tão difundido assim o empreendedorismo, né? Porque na verdade você não conhecia, né? Não. A si mesma. E assim, na nossa época lá atrás, Liz, não é igual hoje. Hoje tudo que você joga no Google você fica sabendo. Eu vivi numa época que a gente não tinha, por muitos anos eu não tinha celular, minha casa não tinha internet. Então não é como hoje, né? Igual, isso sempre foi empreendedorismo, sempre foi, mas eu não sabia. Não sabia. Eu não sabia que isso era empreendedorismo. E aí eu fui, comecei a vender os chinelos, mas ainda não foi minha virada do empreendedorismo. Aí eu falei: vou ficar 6 meses. E aí eu recebi uma ligação de uma amiga minha. Falou: cara, você tá sem trabalhar? Eu falei assim: tô. Não tava, né? Mas na minha cabeça ela só trabalhava quem tinha que ter assinado. Falei: tô sem trabalhar. Não, tem uma proposta para você. Falei: não vou trabalhar agora não. Porque agora eu vou cuidar das meninas, tô aqui organizando minha vida. Ela: não, mas eu tenho uma proposta boa. Aí eu falei: o que foi? Aí ela pegou e falou assim: então, quero te trazer aqui pro financeiro. Eu vou sair de licença maternidade, preciso de uma pessoa de confiança, quero te trazer pro financeiro. Aí eu falei assim: nossa. Aí ela me fez algumas propostas que eu falei: não, tá bom, eu vou. E fui. Aí fiquei lá nesse outro lugar mais 2 anos. Aí saí de lá, fui para uma outra empresa, para uma outra escola também. Fiquei mais 2 anos e meio, até eu ter contato com o coaching. Aí eu fui fazer um curso de coaching e ali tudo mudou. Dentro desse processo, né, de sair do CLT para empreender, né, para abrir um CNPJ, a gente sabe o quanto isso no nosso país já é a primeira limitação. Nossa. Né? Nós sabemos. Fora isso, somos mulher. Fora isso, estamos empreendendo, né? No momento já de família formada. Nossa, isso foi bem desafiador. Então, olha o quanto você empreendeu dentro desse contexto. Fora esses itens que eu acabei de citar, quais foram os maiores medos? Quais foram as maiores dificuldades? Porque só isso que eu falei já bastava, como medo e dificuldade, né? Família, estar no Brasil e ser mulher. Então, e sair né, da condição CLT para CNPJ. Todos os medos. Primeiro, eu também estava num outro ambiente muito seguro, onde eu dominava tudo que eu fazia, eu tinha confiança do meu diretor, e era um lugar ali também que eu estava numa zona de conforto. E aí eu fui fazer a formação em coaching. Olha para você ver, né? Tão engraçado isso. Fui fazer a formação em coaching. E era uma coisa assim que ninguém da minha família, da minha
rede de amizade. Ninguém conhecia coach, ninguém sabia o que era isso. Lá vai eu fazer coach. Fiz a formação em coaching, apaixonei por toda aquela transformação, todo aquele autoconhecimento, tudo aquilo que foi destravado na minha vida. E eu tive muita vontade de disseminar aquilo, de levar aquilo para as outras pessoas. E aí comecei a fazer alguns atendimentos, né, conciliando o meu trabalho. E chegou uma hora que, sabe o que é você não conseguir sentar na sua mesa para trabalhar, para fazer outra coisa? E aí eu falei, pronto, meu coração já não tá aqui mais, fui conversar com meu esposo. Entra o Edione de novo. E o Edione, ele, como grande parte, né, dos brasileiros, ele ele vai fazer 20 anos na mesma empresa. Então, assim, é uma mentalidade muito diferente. E eu entendo que é muito desafiador para ele. Na verdade, foi desafiador para todo mundo. Aí eu peguei e falei, olha, eu quero fazer uma transição de carreira. E eu queria fazer um acordo com você, se você segura as pontas por 1 ano. Porque eu falei, é 1 ano. Se 1 ano não der certo, é porque não é para ser. E aí eu volto a fazer o que eu estava fazendo. E aí ele muito, né, inseguro, com medo também. Mas ele falou assim, tudo bem, 1 ano. Eu falei, 1 ano. E eu falo que foi Deus, porque eu tinha tido uma conversa com Deus. Se ele não concordar, eu não vou fazer. Eu entendo que não é. Que não é para ser. Não é para ser. E aí ele falou assim, não, tudo bem. Isso aconteceu em dezembro de 2019. Em março de 2020 veio a pandemia. Vésperas de pandemia. Olha os desafios. A pandemia estava em alta. Eu fiz uma transição de carreira na pandemia. Foi muito desafiador. Muito desafiador, Lisa. Foi assim, quase que um pânico. Eu quase que entrei em pânico. Porque todo mundo, né, retraiu. Todo mundo ficou com medo, todo mundo segurando, né? Não queria investir nisso. Agora eu investir em autoconhecimento? Como assim? Não, eu vou investir o quê? No arroz, no feijão, no remédio. No básico, né? No essencial. Exatamente, no essencial. Na saúde, né? Que era o que estava em pauta. Exatamente. Mas eu quero te dizer que essa formação, eu entendi que essa formação em coaching, antes dela virar uma profissão, ela salvou a minha família na pandemia. Porque todas as ferramentas que eu recebi lá, eu tive que usar com cada um dentro da minha casa. Porque aí eu fui entender quem estava sendo mais prejudicado por conta do perfil comportamental, a inquietação e a necessidade de cada um. Porque, por exemplo, pelo perfil da Mayla, a Mayla foi mais tranquila na pandemia, porque ela já tem um perfil, né, mais tranquilo. A Sara, você lembra da Sara? A Sara era, todo final de semana ela estava na casa de alguém. Eu tinha que segurar ela para ela ficar em casa, às vezes, porque eu falo, você tem família, agora no final de colocar na agenda. Não, a família, esse aqui é o final de semana da família. E o meu esposo sempre foi muito para fora, sempre, né, trabalhou fora, com muito contato com gente. De repente, nós estávamos 4 pessoas dentro de casa. E foi bem desafiador. E é essas ferramentas que me fizeram ajudar cada um na sua necessidade, inclusive a mim primeiro, né? Sim. E a gente conseguiu passar pela pandemia da forma mais leve possível. Quem sofreu mais foi a Sara, né? Mais jovem, estava naquela fase também dos 14 anos. Da vida social, né? Mais ativa. E aí eu lembro que quando chegou em acho que foi 2020, mais pro final, quando abriu, assim, mais ou menos as coisas. E aí, eu lembro que a turminha da Sara estava indo para uma chácara. E as mães falaram, olha, vamos fazer os exames. Quem der negativo pode ir para a chácara. E o Edione estava muito seguro. Ele falou assim, não vai não. Que isso, imagina. Tanta gente morrendo. E vocês querem reunir em chácara? E eu olhei para ele e falei assim, deixa eu falar uma coisa. Ela precisa ir. Porque ela não vai morrer de Covid, ela vai morrer de depressão. Porque ela precisa leva ir. Outros. E aí ele falou, não, tudo bem, vamos levar. E fez o exame, voltou, parecia assim que tinha... remédio para a alma, Nossa! Né? E isso tudo eu aprendi nesse processo. Nessa nova profissão que eu tinha designado para minha vida. E aí eu entendi que primeiro era a minha casa. Todo esse processo de cura estava sendo trilhado dentro da minha casa. E depois que eu transformaria isso numa profissão. Sim, expandir para o outro. Porque primeiro a gente cura
a casa que a gente habita. Para depois transmitir luz e movimento de cura, né? Muito, muito. E assim, aí eu falei que eu fiz, né, a teoria e aí foi pro estágio real. Mas parece, às vezes a gente faz algumas coisas na vida e parece que não fazem sentido, né? Eu costumo falar isso pro meu marido porque para mim tudo faz sentido e nada é por acaso. Eu tenho esse pensamento comigo. Absolutamente nada é por acaso. Mesmo que a gente passe uma vida sem entender o porquê, ou quando a gente acha o porquê lá na frente, a gente fala, poxa, realmente fez sentido, como você está falando aí. A princípio, em pré-pandemia, você recém, né, especializado em coach, e aí? Parecia que não fazia sentido. Mas olha o quão Deus é generoso na nossa vida e pontual. Sempre, o tempo todo, ele mostra, cuide de si primeiro, para depois cuidar do outro, né? A gente tem que ter saúde física e emocional para isso. Mas eu queria que você falasse um pouco, porque é uma história bem bonita, né? Já é a segunda vez que você cita Johnny nessa fase de transição, de carreira e de família. Assim como eu acredito que a principal base é Deus dentro da sua vida, porque eu te conheço, né? E dentro da sua família, o que sustenta realmente é Deus, e isso é lindo de se ver. Mas se a gente também não tiver uma rede de apoio, né? Para aqui na Terra, encarnados, a gente dar as mãos e falar assim, estamos seguros e vamos juntos, é muito importante você citar, porque hoje as famílias estão muito defasadas, né, Carita? Os casamentos e as relações estão descartáveis. Né? Então, assim, ninguém hoje em dia casa mais, né, e entra num relacionamento pensando, projetando um futuro, projetando fazer dar certo. Já casa, já se encontra com o outro, Deus, se não der pensando certo, que pode ser que não dê certo, e se não der certo, tá tudo bem. Mas ninguém está disposto, né, a formar uma rede de apoio e de crescer junto, porque sozinho a gente vai, mas juntos a gente vai muito mais longe. Então, é muito bonito de se ver, porque, infelizmente, também tem muitas mulheres que não têm um apoio desse como você teve, porque você é uma mulher de fé, você é uma mulher além do seu tempo, que busca informação, que estuda, mas para isso você também tem um grande homem por trás. Muito. Né? Nossa, e eu falo que ele tá do meu lado ali, sabe? Porque, pensa bem, Lisa, ele não sabia nem o que era coach. O que é isso? É de comer ou de beber? Como a maioria das pessoas. Sim. Quando ele começou a saber o que era, o coaching no Brasil, ele é muito marginalizado, sabe? Assim, cheio de chacota. Ainda é até hoje. Ainda é. Então, ele falou assim, gente, o que essa mulher tá arrumando, né? Mas ele confiava muito, muito em mim. E ele sabia que eu não estava fazendo qualquer coisa. Alguma coisa ia sair daquilo ali. E eu te falo que o coach, ele foi só o início. Ele foi aquilo que eu olhei para trilhar essa jornada. E o Johnny, ele era bem assim, ó. Tá, eu não tô entendendo o que você tá fazendo, não, mas você quer ir? Então vai que eu te apoio. E eu lembro, na minha jornada, que eu ficava, às vezes, assim, ó, tinha meses que eu tinha 2 cursos. E cursos de imersões, assim, de ficar 4 dias, de chegar em casa 1, 2 horas da manhã. O dia todo. Entrava 9 horas e saía 2 horas da manhã. Chegava em casa 2 horas da manhã. E quantas vezes tinha reunião familiar ou um compromisso social e eu não podia ir. Porque no final de semana também eu tinha que fazer o curso, tinha que estudar, e tinha os TCCs, e tinha, né, os atendimentos, e tinha que estudar muito. Tenho que estudar muito, porque trabalhar com desenvolvimento humano, você estuda muito. Porque aquilo que era a informação que você tinha um ano passado, hoje já não é a mesma, porque a neurociência vai evoluindo. Então, tem que estudar muito. Da mesma forma que você o tempo todo tem que estudar produtos, novidades, tecidos e matéria-prima diferente, tendências. Imagina no desenvolvimento humano a mesma coisa. Eu levantava de madrugada, porque eu não tinha tempo. Você lembra uma vez que eu mandei uma mensagem para vocês, falou, o que você está fazendo? Eu falei, estou estudando. Eu acho que era 4 horas da manhã. De madrugada. Porque eu sempre falei e falo muito até para a Mayra, que a gente trabalha juntos. Falei, olha, durante o dia é hora de trabalhar, estudar, a gente tem ou fora do expediente, ou é de madrugada, então eu estudava muito de madrugada.
Fora isso, a minha rotina espiritual com Deus, né? Que eu tinha que ter um tempo do devocional, de me encher, porque, Lisa, eu creio muito na graça de Deus. Porque quando eu olho para mim, quem me vê fala, nossa, você, né, você é muito boa, você é isso. Mas tem muita gente muito melhor do que eu. Muito melhor do que eu. Que não construiu ainda o que eu construí e estou construindo. Então, eu acredito muito em fazer a minha parte, porque a parte de Deus, ela já está pronta. Então, como que eu acesso a graça do Senhor? Eu acesso a graça do Senhor caminhando em direção a Ele. E, então, eu não negligencio essa parte do espiritual. Então, para quem tem alguns comprometimentos, que é um comprometimento com a família, comprometimento com Deus, comprometimento com o trabalho, e você ainda precisa se manter muito de pé, o que acontece? É muito cheio. E eu precisava ter uma pessoa que compreendia. Ah, o Edian estava entendendo o que estava acontecendo? Não, ele não estava entendendo. Não estava entendendo. Mas ele não teve uma vez que eu falei, olha, eu preciso viajar para fazer esse curso. Tudo bem. Eu preciso fazer isso. Tudo bem. Como ele sabia que a jornada era muito pesada, tinha vezes que eu chegava em casa, ele estava lá com a janta pronta, me esperando. E aí eu falava, nossa, mas eu tô tão cansada. E ele falou assim, eu sabia que você está cansada. Quando eu estava voltando de viagem, eu chegava e o almoço, ele estava preparado, ou o jantar estava preparado. E eu acho isso uma prova de amor e respeito muito grande, porque mesmo sem saber no que vai dar nisso, não sei, mas eu acredito. Mas eu confio, eu acredito. Eu acredito. Então, isso foi muito, muito, muito importante para mim. Porque, graças a Deus, eu não tive um homem que me podou. Não tive. Porque qual que é a sua tendência? Se você não entende de uma coisa, você fala, não, larga de mão disso. Pra quê? Não, e mesmo quando se entende, Carita, porque a maioria quer que, né, infelizmente, colocar a mulher num estado de submissão. Se ele entende muito da capacidade dela e ele é um, né, sei lá, um narcisista ou algo do tipo, ele vai te podar, mesmo ele sabendo da sua capacidade. Principalmente por saber da sua capacidade. Eu vivi isso. Me podaram por 20 anos, porque sabiam do meu potencial, sabiam da minha capacidade. Né? Então, ver uma história dessa é de honrar, é de admirar. E toda a vida eu falei, eu honro e admiro a sua família. Exatamente, eu não sei o que acontece na intimidade do seu seio familiar, mas o que vocês reluzem aqui fora é exatamente o que você passa. Porque não é uma... A sua família não é uma família de Instagram. No seio acontece o que acontece nas outras famílias. Lógico, a gente tem desentendimento, a gente tem alinhamento o tempo todo, né? Nós temos mesmo... nós somos pessoas diferentes, com mentalidades diferentes, mas tem uma coisa que sempre teve na nossa família, muito respeito. Muito respeito. Muito respeito sobre aquilo que você decide fazer. E eu passei por um processo desse. Quando eu descobri esse mundo do empreendedorismo, que é um mundo de possibilidades, onde você tem toda a possibilidade de colocar o seu potencial para fora, né? Eu tive um embate com a Ediane também, dentro do CLT, porque eu sei a capacidade que ele tem e o quanto ele é habilidoso. E aí eu falei assim, June de Deus, você tem tanta capacidade, tanta habilidade de você estar tanto tempo no CLT. Só que olha que interessante, eu também tive que... Porque eu estava fazendo com ele algo que ele não fez comigo. Eu não estava respeitando a decisão dele. Porque é uma escolha. Ele quer a vida corporativa, é uma escolha dele. E eu recebi tanta compreensão e não estava compreendendo ele. Até um tempo que eu peguei e falei, cara, você não pode fazer isso. Você tem que respeitar ele da mesma forma que ele te respeitou. E aí a gente teve uma conversa e eu falei para ele, olha, eu só quero que você seja feliz. Eu só quero que a gente seja feliz. Então, onde você decidir estar, vai ser ótimo. Para mim, tá tudo certo. E a partir de agora eu decido respeitar as suas opções. Olha, e aí eu me senti até com vergonha. Eu falei, caramba, o Ediane, né, nunca me pressionou, sempre me apoiou e eu tô aqui pressionando ele para uma coisa que não faz nem sentido. Não faz sentido, né? E empreender não é para todo mundo. Não. Tem pessoas que... E graças a Deus, porque senão, o que seria dos nossos funcionários? A gente precisa de pessoas na classe CLT. Né? Com certeza. Então, todo CNPJ a gente precisa. Quando eu entendi isso, é porque assim, ó, é aquela euforia.
Gente, esse negócio é tão bom que você acha que é pra todo mundo, Que é pra não todo é? mundo. Ou Não você enxerga habilidades no outro que ele mesmo, por não conhecer ainda a si próprio, na íntegra, ele não sabe disso. Exatamente. Quantos anos eu vivi assim, sem conhecer sobre mim mesma? Eu tinha uma inquietação a minha vida toda, mas não é todo mundo. E assim, o Johnny, ele é... Cara, ele é muito parceiro. Ele é muito parceiro, sabe? Ele, assim... A gente amadureceu muito. Muito nesses últimos anos. Muito. Nesses últimos 5 anos. Como a gente amadureceu. Como a gente descobriu algumas coisas que a gente não queria viver no nosso casamento. Como eu lido com muitas pessoas, eu aprendo muito o que eu não quero através da experiência que eu tenho com outras pessoas. E não são experiências comigo, experiências que elas têm entre elas. Uhum. E eu tive a oportunidade de conviver com alguns empresários e com algumas pessoas, alguns amigos, e que eu olhava para aquele casamento e eu falava, eu não quero isso para mim. Eu não quero. E aí foi quando a gente começou a olhar para aquilo que às vezes a gente não quer olhar. Sabe aquilo que você fala assim, isso aqui não tá muito bom, mas não, deixa As isso, nossas vai dar um sombras. trabalho, isso vai, né? Porque para melhorar, primeiro piora, na maioria das vezes, quando a gente está falando de relação. E aí eu falei, não tem como negligenciar, porque essas coisas não vão melhorar, a gente vai ter que olhar isso de cara, e vai ter que resolver. Então, nos últimos 5 anos, que foi o meu processo de saber quem era a Carita, porque até eu fazer uma transição de carreira, até eu fazer a formação em coaching, o processo de coaching, sabe qual que era a minha mentalidade? A repetição do padrão. Meus pais são funcionários públicos. Então, qual que era a minha mentalidade? Eu vou trabalhar e vou pôr minhas filhas na faculdade, elas vão ter um bom emprego e eu vou me aposentar. E essa foi a minha vida. Era essa a narrativa que eu tinha. Quando eu entendi que tinha um mundo de possibilidades... Infinitas. Aquilo começou a mexer com a minha cabeça de uma forma muito louca. E aí eu falei, meu Deus, tem uma mulher aqui dentro. Então eu descobri que existia uma mulher de verdade aqui dentro com 38 anos. Porque antes eu era a esposa do Johnny, a mãe da Miley e da Sarah e a profissional. Eu não tinha contato com a minha identidade. Eu vou te falar, a Carita nasceu, ela teve acesso à identidade dela com 38 anos. Porque antes, Lisa, eu não tinha amigos mesmo, sabe? Vamos passar uma tarde juntas, vamos tomar um café. Não, eu não tinha amigas. Eu não tinha esse contato. Eu era a igreja, a casa, e nem na igreja eu tinha esse contato profundo, assim, esse relacionamento profundo. Eu era muito travada emocionalmente. Eu lembro que uma vez eu falei assim, gente, se eu morrer hoje, quem vem no meu velório? Meu Deus. Quem vem no meu velório? E eu comecei a pensar, falei, gente, vai vir os amigos do Johnny. Porque eu não tenho amigo. Não vai vir ninguém no meu velório. E aí eu comecei a olhar pra mim e falei, Carita, o que é isso? Como assim? E é muito interessante isso. Por isso que eu falo, quem te limita é você. É a nossa mente. É a informação que você tem de você. É a verdade que você acredita sobre você. Aí, a partir do momento que eu descobri uma outra verdade, eu fui trabalhar em cima disso. E hoje eu posso te assegurar. Infelizmente, eu não consigo dar a atenção para tantas pessoas que gostariam da minha atenção. Você veio no meu aniversário a última vez, que foi um aniversário que eu fiz assim, bem restrito, nem foi. E assim, a gente não tinha onde colocar. E que tava cheio, né? Um aniversário restrito que tava cheio. Do início ao fim. Do início ao fim. Que durou o dia todo, né? Eu já cheguei no fim do dia e tava cheio. E aí eu falei assim, gente, olha... E foi tudo só uma mudança de mentalidade. Foi uma mudança de mentalidade. E o que você, enquanto, né, vivenciando essa experiência de achar a sua verdadeira identidade e tá no processo de coaching, fala para nós, né, para as pessoas que ainda não se encontraram, o que é o caminho? Qual é o caminho, Carita? Então, onde a gente encontra tudo isso? Porque hoje eu sei. Mas... Hoje tem muitos lugares que a gente encontra tudo isso. Eu vou te falar. Eu, desde os meus 20 e poucos anos,
Eu sou cristã. Eu estava dentro de uma igreja cristã, né? Ia frequentando ao culto, tudo bonitinho. Eu conheci a Jesus verdadeiramente quando eu destravei o meu emocional. Porque a minha barreira emocional não deixava eu acessar a paternidade de Deus. Não deixava eu acessar. Porque eu tinha tantas limitações, tantas crenças limitantes que me limitavam. Falar, o que é uma crença limitante? São as suas verdades que te limitam. Nada mais do que isso. O que é crença? A sua verdade, aquilo que você acredita. O que é limitante? Aquilo que não deixa você vivenciar o seu potencial. Aquilo que é como se fosse uma cortina de fumaça. Por que eu falo que é uma cortina de fumaça? Porque é só você assoprar que vai abrir. É assim, é uma cortina de fumaça. Só que uma cortina de fumaça, quando tá tudo parado, não tem um vento para soprar, ela não te deixa enxergar lá. Obscuro. Então, ela realmente te limita, porque você não sabe o que tem do outro lado. Não, mas espera aí, não tô enxergando. É como dirigir na neblina. Quando a gente está dirigindo na neblina, a gente fica extremamente insegura. Não sei o que tem aqui, ó, 10 centímetros, 1 metro, dali. 1 metro à frente. Ai, 1 metro à frente. Eu não tô vendo. Pode ser que não tenha nada, mas pode ser que tenha um caminhão parado, pode ser que tenha alguma coisa ali. Então, é isso. É exatamente isso. Então, a paternidade de Deus eu só acessei quando eu trabalhei todas essas minhas crenças limitantes de paternidade. E aí eu comecei a acessar, porque era assim, ó, Deus, a minha oração, Deus, Deus, Deus. Eu trabalhei anos para chamar Deus de pai. Eu não conseguia falar pai. De maneira nenhuma. E o quê? Se eu não me considero filha de Deus, como que eu vou acessar a paternidade? Não tem como eu acessar a paternidade. Então, provavelmente, tem muita gente que consegue ver Deus como o Senhor soberano, mas não consegue acessar Ele como pai. Verdade. Não consegue acessar Ele como pai. E quando você não acessa Ele como pai, você não acessa Ele como herdeira. Você não acessa Ele como herança. E existe uma diferença gigantesca nisso. Hoje, tudo... Por que eu te falo que eu não tenho... Não é que eu não tenho medo, os meus medos não me limitam. Eu tenho medo, sim, tem vários, muitos medos, mas os meus medos não me limitam. Porque hoje eu acessei a minha paternidade. E quando eu falo, eu sou filha de um Deus que é dono de todas as coisas, soberano sobre todas as coisas, e que pode todas as coisas, e que me ama, e que os planos dele são maiores do que os meus, é covardia minha ficar parada. É covardia achar que você não vai a lugar nenhum, né? É covardia minha ficar parada. Porque ou eu acredito ou eu não acredito, Lisa. Sim. Não tem meio termo. Não tem meio termo. E quando eu acessei essa parte... Então, autoconhecimento, inteligência emocional. Para aonde que se acha isso? Em vários lugares. Hoje você tem os processos, tem excelentes terapeutas, igual a gente já teve a gravação com a Jaque. Tem os processos de coaching com um bom profissional de coaching, um profissional que entende neurociência, que entende, né, de inteligência emocional de verdade. A espiritualidade. Porque fala assim, cada pessoa... eu vivi em um tempo em que eu achava que só a espiritualidade para mim era o suficiente. Ela pode ser que ela seja suficiente para você. Eu não estou falando que não é. Mas para mim, que estava cheia de traumas, precisava me encontrar, eu precisava do processo de inteligência emocional. E é incrível porque parece mágico, né? Eu falo com as pessoas, parece mágica. A partir do momento que você acessa a sua identidade, se conecta com o Criador, então é esse conjunto aí, é magia. Eu falo, eu vivo uma magia. E as pessoas que não estão conectadas, elas acham que eu estou doida. Mas não, é incrivelmente mágico onde a mente da gente nos leva a alcançar, não só em pensamento, mas em materializar. Em materializar, em vivenciar. Em vivenciar, em acreditar. E o acreditar é maravilhoso. Eu falo assim, gente, viver sem a espiritualidade, sem a conexão com Deus, eu não consigo imaginar minha vida assim. Você sabe por quê? Porque Deus me dá a antivisão das coisas, Deus me dá o caminho, Deus me dá o direcionamento através do Espírito Santo de Deus. Sabe aquele
pensamento que veio do nada, que não é do nada. Não. E é muito interessante. Eu fiquei até 2023 trabalhando, como eu trabalho muito fora, né, atendendo cliente muito fora, eu não tinha um endereço físico. A empresa é desde 2020, mas eu não tinha um endereço físico. E eu lembro que eu ia nos meus clientes, né, e um dia duas clientes minhas estavam inaugurando a sala delas, e aí o pastor foi lá para orar, e aí o pastor olhou, e a gente estava lá, e o pastor falou, e a gente foi trocar alguma experiência, e o pastor falou assim, cadê seu espaço físico, Carita? Aí eu falei assim, não, em 2024 eu vou abrir, E ele falou assim, já passou da hora, eu vejo você já no espaço físico, em um lugar, porque você precisa ter uma estrutura para crescer. Porque você cresceu, mas você precisa ter uma estrutura que vai te permitir crescimento, que é o que você está vivenciando agora. Né? Hoje você olha e fala, gente, a Isca Marina o prédio já não suporta mais, a gente já precisa de mais pessoas, a gente precisa de um espaço maior. É exatamente isso. Lá onde você está, você vai crescer até um certo ponto. Para crescer mais, você vai precisar de uma outra estrutura. E ele falou muito isso. Pastor Ernesto, se estiver nos assistindo, eu amo sua vida. E o pastor Ernesto falou bem isso para mim. Falou, olha, você precisa de um espaço para em 2024. 2024 vai dar certo. Eu já estou resolvendo isso. Isso eu acho que foi julho, mais ou menos julho. E tem uma conferência que eu vou todos os anos, que é uma conferência espiritual. Todos os anos eu vou. Chama Conferência Destino. E aí eu fui em setembro na Conferência Destino. E assim, é um lugar que para mim é como se eu reabastecesse, sabe? De uma forma especial. Esse meu pilar espiritual. E aí teve alguns momentos que foi entregue algumas coisas muito importantes. E eu nunca vou me esquecer de um momento em que o preletor, né, o responsável, o idealizador, ele pegou e falou bem assim, falou, olha, eu gostaria, no finalzinho da conferência, já tinha entregue várias coisas de empresa, e ele pegou e falou bem assim, olha, para quem está aqui, só para quem está aqui, eu quero te dizer que 2024 já começou. Elisa, a minha cabeça chegou rodou. A cabeça rodou, assim. Eu falei, meu Deus, 2024 então já começou. E foi muito interessante, porque ele falou algumas coisas. Por isso que eu te falo, fé é sobre acreditar, não é sobre ouvir. Eu tenho certeza que naquele lugar tinham muitas pessoas que ouviram as mesmas coisas. Algumas estão vivendo o que foi ministrado. Outras ainda estão esperando acontecer. Isso é só a medida da sua fé. E foram algumas coisas que foi entregue naquela conferência. Naquela conferência foi entregue, olha, a partir de agora tudo vai ser em dobro. Se você tem uma empresa, você vai ter duas. Você precisa entender que a empresa que o Senhor está te entregando, ela é simplesmente um propulsor do seu propósito. E aí foram algumas coisas, fora outras coisas que foi entregue, e eu falei, meu Deus. Aí eu cheguei aqui, sentei com a Mayla, falei, Mayla, a gente vai abrir o espaço físico este ano, porque 2024, para mim, já começou. E eu voltei da Conferência Destino em setembro. Nós inauguramos aqui quando, mano? 16 de outubro. A gente estava com esse ambiente aberto. Pronto. Inaugurando. Funcionando. E aí eu e a Mayla chegamos aqui e eu falei, Mayla, a gente tem que procurar um lugar. E aí a gente saiu, nós olhamos quantos espaços, Mayla? 2. Olhamos 2 espaços. Só. Quando a gente entrou aqui, eu falei, é aqui. Não tem jeito, é aqui. Tudo que a gente precisava para este momento estava aqui. O prédio estava pronto, pintado, tudo. Era só a gente pegar e trazer a visão para cá. E eu tomei como uma grande verdade, né, sobre a questão dos meus CNPJs. Então, as minhas empresas, elas servem o reino. Como que elas servem o reino? Exatamente dessa forma. Quando você entra naquela porta, você já sente uma atmosfera diferente. Tudo que a gente vai entregar aqui, a gente entrega com excelência. Ah, cara, é perfeito? Não, não é. Mas
a gente vai sempre entregar a nossa excelência. E a nossa excelência também está em sempre buscar algo diferente para fazer uma entrega. Então, se você entra aqui e para gravar um podcast, se a gente percebe que você precisa fazer um cabelo, nós vamos te ajudar a fazer um cabelo. Né? Porque às vezes as pessoas pensam assim, como que é servir o reino? Servir o reino é você ser um pequeno Cristo. É você ser um pequeno Cristo. Então, às vezes, eu tô numa correria louca e alguém fala para mim, eu preciso falar com você. A gente tem um código dos 8 minutos. A gente aprendeu o código dos 8 minutos. Quando a pessoa fala, eu preciso de 8 minutos, quando a pessoa fala assim, eu preciso de 8 minutos, eu já sei que é uma coisa muito importante que eu tenho que dar ter uma forma de atender essa pessoa. E aí, a gente para e resolve isso. Então, isso é servir o reino. Isso é fazer a diferença na vida das pessoas. Então, a maioria das coisas, o que a gente gosta? A gente gosta de quebrar paradigmas. Eu lembro exatamente quando você chegou aqui e falou assim, não, esse negócio de marketing para mim, ó, não quero mexer com isso mais não. Já deu. Quero mexer com isso mais não. Cansei. Não, esse negócio dá certo, não. Você é furada. Aí a Mayla foi, conversou com você, eu falei assim, a gente quer te ajudar a reprogramar essa sua crença negativa do marketing, você nos dá a oportunidade. E aí você olhou assim com aquela, nossa... De novo. Tudo bem, tipo, ai, nossa, não tem o que fazer, faz aí. Vambora. E hoje a gente está colhendo alguns frutos muito interessantes sobre isso, né? Graças a Deus. E isso que a gente ama fazer. Fora o servir mesmo, porque você ainda não teve oportunidade, mas a gente tem toda a primeira sexta-feira de cada mês aqui, a gente fecha a nossa empresa à tarde para fazer um devocional, que é o Devocional Café com Cura, que é um ministério de mulheres. E aí a gente recebe essas mulheres para café, para ministrar a palavra, para troca de experiência. E na sexta-feira passada, a gente estava aqui com... Acho que a gente tinha 24 pessoas aqui. E quando você olha esse espaço aqui, que hoje é um estúdio, mas... daqui a pouco ele já é um auditório, daqui a pouco ele já é uma sala de treinamento. Isso é servir o reino. E eu estou aqui te servindo, a minha empresa está aqui te servindo, porque eu acreditei em uma palavra. E o que eu falo, se você tem uma palavra, você tem tudo. Você tem tudo. Porque a única pessoa que vai impedir do cumprimento dessa palavra é a sua fé. E o que você vai mover através da sua fé. Porque a fé não é por osmose, eu acredito. Não, eu acredito, vai acontecer. Se mova. Se mova a partir de uma palavra, em direção a uma palavra. Sim. Porque se você não se mover... Então, qual que é a diferença? Qual que é a diferença disso? Cara, então, mas nossa, tinha o quê? 7 mil pessoas naquele lugar. Quantas pessoas você acha que está vivendo isso? Muitas, mas poderiam ter sido todas. Poderia, porque todas as pessoas escutaram a mesma palavra. Coisa, a mesma palavra. Exatamente, o mesmo direcionamento. Porque se a gente for pensar, 8 mil pessoas, 7 mil pessoas, muita gente, mas quantas pessoas tem no Brasil e no mundo? Então, não era muita gente, assim, são pessoas que foram escolhidas para estar naquele lugar. O universo contribuiu para as pessoas estarem naquele lugar. E como a gente já disse, nada é do nada, nada é por acaso, porque ter fé e ir para cima do sofá não vai adiantar. Isso não é ter fé. Né? Então, o que a gente chegou aqui... E eu tenho um compromisso muito forte com isso, com as palavras que me são dadas. E aí a gente chegou aqui, fez todo um movimento. Nossa, eu e a Mayla trabalhamos pra caramba. Fizemos essa inauguração. E desde então, a gente tem visto as pessoas realmente sendo transformadas. Tanto no espiritual, quanto no profissional mesmo. Na entrega do nosso trabalho. Porque eu converso muito com a Mayla e falo, Mayla, a gente trabalha para empresa. Quando a gente trabalha para as pessoas, para as empresas, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Ah, a gente não vai errar? Vai, mas a gente vai trabalhar o máximo para não errar. O máximo. E se a gente errar, a gente vai falar erramos, vai buscar a correção do erro e vamos melhorar o processo. E eu falo isso muito com ela, né? Porque ela é bem mais nova, né?
tem menos... Outra geração. E tem menos jornada do que eu. E eu falo, não pesa o processo. Deu errado, identifica o erro, fala que deu errado, vamos resolver e vamos para frente. Não vamos ficar perdendo. Não vamos ficar pegados. É dali para frente. É não dali pode olhar para trás, né? E é exatamente isso porque pelo motivo pelo qual você prospera na sua jornada empreendedora, né? Porque você vive o real sentido do empreender, que é pegar e fazer algo para alguém. Que o empreender não é vender produto ou serviço. Não. É fazer para o outro, é resolver o quê? Um problema, uma expectativa, algo que está faltando em algum lugar para alguém. Por isso que você prospera, né? Além de buscar conhecimento, além de ter toda a potência da fé em sua vida, o esteio familiar, você tem essa visão e busca informação, né? E acredita, né, na sua fé, não sentada vendo série, mas fazendo acontecer, fazendo para o outro, acreditando. E é assim a vida da gente, né? O outro, eu vou na igreja, eu tenho tal religião, mas, poxa, não acontece nada na minha vida. Mas e aí? Você está fazendo o quê de diferente? Porque para colher resultados diferentes, você precisa fazer algo diferente. Fazendo a mesma coisa, você vai colher os mesmos resultados. Eu passei por isso, porque eu vivi dentro da igreja por anos tendo os mesmos resultados. E aí eu via pessoas que tinham mais tempo do que eu tendo os mesmos resultados. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. O que estava errado? Eu não tinha acessado a paternidade de Deus. Eu não tinha. Por conta dos meus traumas, por conta das minhas crenças, eu não tinha acessado a paternidade de Deus. E você pode ficar 70 anos dentro da igreja. Se você não acessar a paternidade de Deus, você não vai acessar a herança. Você não vai acessar o sobrenome. Você não vai acessar. E aí eu tive que entender isso. Por que eu falo que o meu processo de autoconhecimento e inteligência emocional, embora as pessoas falem, mas isso é clichê, não sei o quê. Olha para o resultado que você está tendo, olha para o resultado das pessoas que levam isso a sério. Aí a gente vai falar se isso é clichê ou não. O que eu falo sobre isso? Para mim, foi o que me destravou. Foi o que me destravou, inclusive espiritualmente. Porque se eu não tivesse, Lisa, eu não conversava. Porque eu tive um trauma na infância que abalou a minha fala. Eu não conversava. Eu era extremamente introvertida. Muito introvertida. E eu jamais iria prosperar no que eu estou prosperando, construir o que eu estou construindo, se isso não tivesse sido destravado. E eu destravei isso dentro de uma ferramenta, dentro de uma sala de coaching, uma ferramenta muito séria, que eu lembrei aonde eu tinha sido traumatizada. Não é regressão nem nada disso, não. Uma ferramenta mesmo de inteligência emocional. E quando eu acessei isso e eu entendi isso, eu falei, cara, então é isso então? Beleza, vamos trabalhar. E aí, cara, aí de repente você soube o que aconteceu, você começou a falar. Não foi isso. Aí eu comecei a me expor diante de algumas situações, até estar aqui. A se desafiar. A me desafiar. Mas você já acreditava em si. Eu falo isso muito. Eu falo assim, olha, se tem alguma coisa que me trava, eu vou desafiar isso até que ela não me trave mais. Eu sou assim. Eu não gosto, inclusive, de ser desafiada. Muitas vezes isso é bom, outras vezes isso é ruim. Não. Mas o desafio é que me joga cada vez mais longe. Porque eu sempre, medo todo mundo tem. Mas o meu medo, ele anda no bolso. E o desafio anda à minha frente. É Deus e o desafio. E vamos embora, né? E é engraçado porque a gente olha, né? E o tema aqui do nosso podcast é sempre histórias que navegam juntas, né? E sempre, em todas as pessoas com quem eu conversar, sempre, assim como eu me conecto, eu tenho certeza que outras pessoas também vão se conectar, porque vivemos espiritualidade, vivemos uma religiosidade diferente uma da outra, né? Nós duas temos o mesmo Deus, mas caminhos diferentes para chegar até Ele. Então, assim, o quanto as pessoas que podem estar assistindo podem achar, mas ela então tem que frequentar tal religião, tal, né? Não, é dentro da espiritualidade. O caminho é um só, né? Na verdade, o final é um só, que é o nosso Pai, mas tem vários caminhos para se chegar até Ele. A gente precisa conhecer a Deus na sua integridade e não deixar que as religiões ou os rótulos religiosos, eu acho que é o principal. Elas descaracterizem
a Deus. Então, se você precisa investir tempo, no meu ponto de vista, essa é a minha verdade, em conhecer o verdadeiro Deus. Em conhecer a Deus. Quando você começa a conhecer a Deus, você vai desmistificando, porque às vezes tem muito misticismo para se chegar a Deus. E se você não conhece Deus, eu te recomendo ler Gênesis, lá Gênesis, no inicinho de Gênesis. Por quê? Porque lá ele fala quem você é. Lá. Você é imagem e semelhança. E lá ele começa a te falar como que você acessa a ele. E é simples, e é maravilhoso, e é gratuito, e é pela graça. Não é de graça, porque você tem que ter tempo, né? Você tem que investir tempo nessa relação, porque a relação com Deus é como a minha relação e a sua. Como que a gente gera intimidade? Se relacionando. Se a gente não se relaciona, nós vamos conhecer. Então, muitas pessoas conhecem Deus. Muitas, muitas. Mas se relacionar não são muitas, são poucas. Por quê? Porque da mesma forma que você investe tempo se relacionando com seu esposo, com seus filhos, no seu trabalho, é necessário ter um investimento de tempo com Deus também. Porque não tem como eu falar que eu sou íntima dele se eu não invisto tempo com ele. Então, essa só é a diferença. É só assim isso. Como tudo na vida, que como você quer ter excelência, você precisa buscar informação, investir tempo, querer... Né? Quer ser uma boa empresária? Você não vai ter que investir tempo? Não vai ter que se relacionar com esse seu nicho de trabalho? O quanto você se relaciona com a Isca Marina hoje, Lisa? Meu Deus do céu! Entende? Completamente. Com Deus é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, no que eu acredito, Lisa? Eu acredito que, primeira coisa, para mim, o que funcionou para mim? Né? Porque às vezes o que vai funcionar para você é diferente, mas tem funcionado para muita gente. O que funcionou para mim? Acessar a minha verdadeira identidade. A identidade de filha. Acessar esse Deus como pai. Não só como um senhor soberano, lá distante, inalcançável, inacessível. Um pai próximo. Por quê? Porque se eu me sinto como filha, eu tenho direito à herança. E se eu tenho um pai que é poderoso e soberano sobre todas as coisas, eu tenho alguém que me traz segurança na caminhada. Então, primeira coisa, eu me sinto segura. Em qualquer situação que eu estou, eu me sinto segura. Hoje eu me sinto segura. Carita, você se sente sozinha? Nunca. Nunca. Às vezes eu sinto falta de algumas coisas, mas o sentimento de solidão, nunca. Por quê? Porque eu tenho um pai que é onipresente, onisciente, e eu acesso ele de qualquer lugar que eu estou. Não preciso mais de nenhuma intervenção. É acesso direto. Então, isso me tranquiliza. Depois, recebo uma palavra, uma direção, caminho em direção, a partir de e em direção a. Sempre. Então, se você me trouxer uma proposta maravilhosa, que não vai em contra a palavra que eu tenho, eu vou te falar, isso é maravilhoso, mas não é para esse tempo. Porque a gente precisa entender o que é para hoje. O que é para agora? O que eu preciso fazer agora? Porque a gente está num mundo de muitas possibilidades. Tenho certeza que você recebe várias possibilidades. Vários dias, de várias pessoas. Mas qual que é aquilo que está convergindo com o propósito que você já sabe, com aquilo que o Senhor já te entregou para fazer? Com a verdade que eu já conheço. Né? Exatamente. Então, eu trilho dentro dessa jornada. Sobre fé. Fé, para mim, é ação. Ela é ação. Para você falar assim, não, eu acredito no que eu recebi, eu acredito nessa direção de Deus, você tem que estar se movendo. Porque se você estiver aqui parada, eu falar, ainda não acredito. Ainda não acredita. Ainda não acredito. Eu tenho essas bases comigo muito, muito fortes, né? Porque na minha vida nunca existiu um plano B. Mas, na verdade, isso quer dizer fé. Ou seja, tudo aquilo que eu me propus a fazer, eu fiz com excelência. Eu só tive um plano A, porque o meu plano A é a minha fé, é a minha certeza. Então, eu tenho certeza absoluta que não vai dar errado, porque eu tenho um Deus. Por que é que eu vou ter plano B? Por que é que eu vou... E é isso que as pessoas às vezes perguntam, nossa, mas você faz isso, você é forte, você é isso. Gente, eu só tenho fé. Eu realmente só tenho fé. E a gente se move na fé. E eu não me movo a partir de mim somente, porque
Se fosse por depender só da minha capacidade, eu não estaria aqui, porque por mais que eu acredito no que eu estou fazendo, nem todos os dias eu acredito na minha capacidade, nem todos os dias eu estou realmente acreditando em mim, mas eu acredito naquele, que é por mim. Então, não estou acreditando muito em mim hoje, mas eu acredito naquele que é por mim. E é por isso, esse é o meu combustível, é por aqui que eu caminho. E no meu casamento, com as minhas filhas, no trabalho, com as pessoas, eu sou uma pessoa que eu não guardo rancor, não guardo, eu libero perdão muito rápido. Eu também. Muito rápido, eu libero a pessoa muito rápido. Porque se é boazinha, não, eu sou inteligente. Sou inteligente, porque eu sei que se eu não liberar perdão, eu estou travando. Porque a palavra do Senhor, a oração que o Senhor nos deu é: perdoai para que sejam perdoados. Então, é uma questão de inteligência. Eu falo muito, gente, pelo amor de Deus, não é só questão de fé, é questão de inteligência. Se tá lá, você sabe o que você tem que fazer, para que você vai ficar pegado numa coisa que você não tem que fazer? Carregando uma bagagem então, que mim, não é nossa. Exatamente, muito rápido. Você vai falar assim, cara, quem hoje você precisa, que passou na sua jornada empresarial, que A Mayla que tá comigo há muito tempo, ela sabe quantos tombos a gente já levou, né? De calote mesmo, às vezes financeiro, de usar boa fé, de usar a amizade para chegar, alcançar alguma coisa. Mas, Lisa, eu não tenho... Você fala assim, você tem que perdoar fulano? E às vezes a pessoa vem, não, me perdoa. Eu falei, você já foi perdoado muito antes de você pedir perdão, porque eu aqui não vou te carregar. Exatamente. De verdade. Então, eu perdoo muito rápido. E eu tenho boa fé nas pessoas. Eu realmente tenho boa fé nas pessoas. Eu também tenho, eu acredito. Sabe? Eu acredito nas pessoas, eu tenho boa fé nas pessoas. E até que elas me provem o contrário, eu vou ter boa fé. Eu acredito nisso. Eu acredito muito que as pessoas mudam quando elas querem mudar. Então, eu só não vou investir numa pessoa se eu perceber que ela não quer. Sim. Se ela quer, por mais que ela tenha dificuldade, eu vou investir nessa pessoa, porque eu acredito, olha o tanto que eu mudei. Sim. E nós estamos aqui para errar. Porque é errando que se aprende. Então, assim, a gente precisa acreditar e dar novas possibilidades. Eu tenho isso muito forte. Até hoje, na minha jornada de trajetória de vida, eu venho me moldando mediante aos meus erros e aos erros alheios. Então, eu observo os meus erros e me corrijo, e observo o erro alheio para tomar de referência. Muito. Então, o erro, ele é positivo na vida da gente. Por isso que eu acredito no ser humano, por isso que eu acredito no outro também. Porque como eu posso falhar e alguém está falhando, ele também pode. Então eu vou sempre acreditar, né? Lógico que a gente precisa estar avaliando. Sim. Olha, o que é que para mim, qual que é o meu termômetro de continuar acreditando em uma pessoa específica, né, que errou comigo? O processo de evolução. Se você ficar errando comigo nas mesmas coisas, você vai perder as oportunidades. Mas se eu percebo que você está evoluindo, eu vou te dar possibilidades, oportunidades. Isso para mim é muito claro. Muito claro. Dificilmente você vai me ver sangrando em cima de outra pessoa. Dificilmente. Acontece, às vezes, da gente ficar chateada com uma situação, estressada com uma situação, mas eu gosto de resolver rápido. Eu detesto ficar uma semana para resolver a mesma coisa. Para mim, eu quero sentar com você aqui agora, eu quero resolver e a gente vai para frente. É assim. Você não vai me ver carregando uma situação. Não, eu quero parar agora e resolver. Estou sabendo o que aconteceu, se eu quero parar. Se eu puder parar agora e resolver, vamos parar agora e resolver e vamos seguir em frente. Eu não quero ficar uma semana com você entrando, saindo, eu pensando no que você está pensando. Não, isso adoece. Muito prática. Adoece o corpo e a alma. E, Carita, vamos falar um pouquinho agora, então, sobre o seu empreender. Parece que você vem contando a sua história e eu venho caminhando junto ali em processos paralelos, com algumas coisas diferentes, mas estamos aqui afuniladas para o mesmo lugar. Tá navegando junto mesmo. Nossa história é muito interessante, né? Quanto a gente navega junto na história do outro. A história do outro sempre vai fazer sentido em algum ponto na vida da gente. E é por isso que nós estamos aqui, para inspirar, para apoiar, para mostrar para as outras pessoas o quanto caminhar ele é possível, ele é lindo, né? Então vamos falar dessa lindeza que é o grupo Skills, né? Fala para nós um pouco agora dessa estrutura que você lindamente
colocou para funcionar e está gerindo a sua vida, a vida da sua família e de outras pessoas. O Grupo Skills, aquilo que eu te falei, né? A minha vida não foi assim, eu quero ser isso e eu fui e fiz. As coisas vão acontecendo e é muito interessante. Então, o Grupo Skills eu comecei lá como coaching, né? Aí abri a Skills Consultoria, já estava trabalhando, né, com os meus clientes, mas a gente não tinha espaço físico. E aí a gente trouxe a Skills Consultoria. A princípio era Skills Consultoria e RH. Mas, né, como os planos do Senhor são infinitamente maiores do que os nossos, e uma pessoa que deixa, né, o Senhor ser o Senhor da sua vida e ficar aberto às possibilidades, as coisas vão acontecendo. Então, nós abrimos realmente, né, trabalhando com consultoria empresarial e RH, e ficamos alguns meses. E aí a Mayla sempre ela tinha uma expertise muito boa nessa parte de mídia social. E a gente lá atrás, no escritório da minha casa, aos 3 anos atrás, a gente tinha um podcast, gravou com algumas pessoas, mas assim, colocou na gaveta e nunca mais mexeu. Então, o que é o Grupo Skills hoje? Hoje o Grupo Skills é a consultoria empresarial, nós temos o RH, que está ali junto com a consultoria, nós temos o Estúdio Skills, que é onde a gente está aqui hoje, né, parte disso, e trabalhamos a parte de mídia social. E nós estamos agora chegando aqui, nasceu agora em julho, a Revolute Cosmetics. E a Revolute Cosmetics é uma distribuidora de produtos de cosméticos para cabeleireiro, profissional só para cabeleireiro. E a gente está muito feliz nessa nova oportunidade. Deu assim um giro que a gente está saindo do setor de serviço, indo para o setor, né, de produtos também, trazendo uma nova expertise, um grande desafio para a gente. Mais um desafio. Mas, se você falar assim, o que é a Revolute? O que você pensa na Revolute? A mesma coisa, servir. Por quê? Porque todo esse meu conhecimento que eu tenho dentro, né, de gestão, dentro desse processo, né, corporativo, o nicho do cabeleireiro, eu estou falando de um cabeleireiro que está ali no pequeno porte. Ele, geralmente, o empreendedor, ele é uma pessoa que sabe muito fazer, tem habilidade de fazer, mas ele não entende do que é empreender. Ele não entende de gestão, ele não entende de nada disso, de qualificação. E o que a gente quer? A gente quer entrar com um bom produto, um produto que tenha qualidade, porque a gente estudou muito o mercado, um produto que tenha qualidade, um produto que tenha preço, mas também a gente quer entregar o valor. Então, dentro desse espaço que você está vendo aqui, a gente vai fazer workshops, a gente vai trazer esses cabeleireiros para cá, a gente vai falar sobre gestão, a gente vai falar sobre qualificação, a gente vai trazer profissionais, né, da área da beleza, técnicos específicos também, para ajudar esse cabeleireiro. Por quê? Porque essa é a nossa essência. É o servir. É o nosso servir. Então, Carita, você vai vender produtos para o cabeleireiro? Eu falo, a gente vai entregar um bom serviço. Um serviço diferenciado. O produto, ele é só uma porta de entrada. Mas é um serviço diferenciado. É trazer o profissionalismo. É fazer essas pessoas aprenderem a realmente não só ganhar dinheiro, mas gerir o seu negócio. Fazer a gestão do seu próprio negócio. Exatamente. Então, a gente está vindo aí muito forte com essa parte agora, com esse nicho da beleza. E é um nicho que cresce bastante, mas a gente não está de olho só no crescimento, porque crescimento é só consequência. A gente quer ser reconhecida como verdadeiramente o braço forte do cabeleireiro, uma parceria mesmo. Não só você ir lá e vender um produto, mas é ser parceiro. Ajudá-lo a resolver uma dor que ele tem, que é a dor na gestão. E essa não é só no nicho do cabeleireiro, né? Quando eu comecei, eu sabia fazer as coisas, mas não sabia fazer gestão. Foi onde eu tive minha maior dificuldade. Então, como eu desenvolvi muito, eu quero trazer muito isso. Então, onde a gente está aqui, também vai ser um espaço muito bacana para profissionalizar essas pessoas, para ajudar essas pessoas. Então, a gente está entrando aqui, caminhando, mas é uma coisa que a gente está muito, muito, muito feliz mesmo. E já está abençoado. Amém. Que lindo, né? Esse servir. E você disse algo bastante interessante que as pessoas não olham, né? Abrir porta e empreender
Nós falamos aqui anteriormente, né? Empreender, qualquer um pode empreender, mas nem todos são empreendedores. Nem todos são. Nem todos são. E você capacitar essas pessoas para isso, elas podem se descobrir empreendedoras ainda já com o negócio aberto. Exatamente, exatamente. E isso é muito legal. Assim, a pandemia, ela startou muitos empreendedores, mas é aquilo que a gente fala, são pessoas que cresceram, né, se tornaram empreendedores, abriram seu CNPJ ou não, né, abriram seu negócio, mas elas não estão capacitadas. E é por isso que, às vezes, ganham dinheiro, mas não conseguem gerir esse dinheiro. E a gente quer muito entrar não só nessa parte de produtos, mas nessa parte de capacitação, que é a expertise que eu tenho do lado de cá, né, como consultora empresarial. E nossa, a expectativa está muito alta mesmo. E é um grande desafio, porque a capacitação é um grande desafio. Porque vem também de uma cultura de que, não, é só eu saber fazer. Não é. Você tem que saber gerir. Eu sou um ótimo cabeleireiro, né? Eu sou um ótimo profissional. Para que eu vou fazer isso? Sou ótimo dentista, Qualquer profissão. Então... E aí a gente entra com essa parte da gestão para... Qualquer profissional não precisa ser, não tem que ser só técnico. Ele tem que ser um excelente ser humano, ele tem que conhecer habilidades fora a técnica, né? Estudar, buscar informação. Exatamente, então, que é o que a gente faz, né? É o que você faz. Você sempre amou. Você amou esportes, natureza, você amou pescaria, mas a partir do momento que você fala, eu vou trabalhar nesse nicho, eu vou vender esse produto, quanto você tem que estudar? O quanto você tem que estudar? O quanto você tem que aprender de gestão? O quanto você tem que aprender de todas essas áreas, né? De comercial, o quanto você tem que aprender de comercial. De criação, de comercialização. Exatamente. De pessoas. De pessoas, exatamente. Então, temos que entender de todos os processos, na verdade. Por isso que empreender não é fácil. E não é para qualquer um. É uma constante busca de informação, de capacitação, de especialização, de informação, de estudos, de leitura, investimento financeiro, investimento de tempo. E por isso que muitas empresas e muitas pessoas se perdem no decorrer do caminho. Muitas, infelizmente. Infelizmente. E aí a gente quer levar essa solução, sabe? Quer ser esse braço forte, quer apoiar, quer ajudar. Eu falo com a nossa equipe que é assim, a gente quer chegar num cabeleireiro e ele está faturando X, a gente quer que em pouco tempo ele fature 2X e fala, gente, a minha vida mudou quando vocês entraram aqui. Vocês me ajudaram a olhar o meu negócio, vocês ajudaram a estruturar o meu negócio. Agora eu sei o que é o meu dinheiro, o que é o dinheiro do salão. Agora eu sei quanto que eu tenho que investir em produto. Agora eu sei o que é que eu tenho que guardar dentro do fluxo de caixa da empresa. A gente quer isso. Esse é o nosso sonho. Que lindo. É isso que a gente está construindo. Parabéns. Eu fico assim, sem ar todas as vezes que... Quantas vezes eu me encontrar com você e com a sua família, eu vou ficar muito grata. Eu vou ficar muito, muito mais feliz. Porque, como eu já te disse aqui, né, e já te disse pela vida inteira, eu não meço esforços e não perco a oportunidade de falar para as pessoas que eu admiro e que eu amo, o quanto elas são importantes e o quanto eu me sinto importante por ter, né, permissão de Deus para poder viver do lado de pessoas como você, como a sua família, que me inspiram na jornada espiritual, na jornada pessoal, na jornada familiar. A sua vida é uma grande inspiração para mim. E eu não tenho dúvida de que é e será sempre uma grande inspiração para quantas pessoas assistirem a esse podcast. E gratidão a Deus por essa oportunidade. Agora, eu queria que você deixasse uma linda mensagem para essas pessoas que vão navegar comigo nessa sua história. Ai, meu Deus! Olha, a mensagem que eu deixo para você hoje é: não perca a oportunidade de saber quem você é. Você precisa saber quem você é em primeiro lugar. Porque às vezes eu e você investimos tanto tempo para entender quem é o nosso esposo, quem é o nosso filho, quem é a nossa mãe, quem é o nosso pai, e a gente esquece de entender quem nós somos. Então, nós precisamos saber quem nós somos. Precisamos acessar a nossa identidade. E a gente, principalmente, precisa acessar a nossa paternidade.
Por quê? Porque se eu não acesso essa paternidade, vai ser muito difícil eu acessar a minha herança. Eu e você temos um sobrenome, independente se a sua mãe, se o seu pai, se o seu esposo hoje te honra e entrega aquilo que você precisa, independente disso. Você tem um pai e nada pode te separar desse pai, porque este pai veio antes de todas as coisas. Então, hoje, se te tirarem tudo, não podem te tirar essa paternidade. Mas é como se fosse um diamante que está guardado em uma gaveta que você não tem acesso. Continua sendo um diamante, continua sendo precioso. Mas se você não sabe que está lá, você não vai usufruir dessa joia. Então, acesse a paternidade de Deus. Que coisa linda! Gratidão por me permitir fazer parte da sua jornada de vida, da sua trajetória. Eu que agradeço. Me sinto honrada e importante. Meu Deus, eu que agradeço. E assim, você é uma inspiração, uma joia para nós. Uma alegria, um solzinho, que eu falo todas as vezes que entro ali, é um solzinho. Gratidão. Um solzinho. E eu falo que Deus me presenteou muito você nesse momento, porque igual eu falei pra Mayra, eu falei, Mayra, liga pra Liz e pergunta pro fornecedor assim, liga pra Liz e pergunta isso. Eu falei, olha tanto que Deus é bom comigo. Ele trouxe você pra nossa jornada atual agora, que já trabalha com produto, que já tá lá na frente, para abençoar nessa jornada de agora. Isso é lindo demais, Lisa. Amém. É maravilhoso. E então, assim, eu tenho muito a agradecer, de verdade, viu? Muito obrigada. E é uma honra estar com você. Neste tempo. É uma honra. É maravilhoso. E todas as vezes que Deus achar necessário, Ele vai nos conectar, porque sempre foi assim. Sempre foi. Gratidão. Ai, gente, vamos chegando ao fim de mais uma linda história. Eu naveguei na história dela durante todo esse bate-papo e tenho certeza que você também vai se conectar, vai se inspirar com essa linda história da Carita. Vem com a gente, acesse o nosso canal, acesse as notificações, compartilhe essa história, porque eu tenho certeza que, como fez sentido para mim, vai fazer sentido para várias pessoas. Vem conosco e um beijo e até a próxima.